Glória a Deus, Deus é bom, que alegria, meus irmãos, estarmos juntos mais uma manhã, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Eu estou cheio de expectativa para aquilo que Deus vai fazer nessa manhã. Tem alguém junto comigo? Glória a Deus. Para quem não me conhece, me chamo Jonathan, sou um dos pastores aqui dessa casa. Hoje nossos pastores sênior, o pastor Aline e o pastor Fábio, não estão presentes. Pastor Fábio, como muitos de vocês sabem, é um pastor regional, então hoje ele está lá na Nova Zelândia, servindo as igrejas da Nova Zelândia. Se você segue ele no Instagram, você está vendo os stories dele sofrendo lá na praia, vendo as coisas bonitas. E a nossa pastora Aline, ela está servindo a igreja de Waterford, ela foi lá fazer um treinamento com o pessoal, se eu não me engano, do Kids, e já foi servir ministrando ao Senhor. Glória a Deus por isso, a vida dos nossos pastores, mas mandaram um abraço, e semana que vem eles já estão de volta. Essa igreja não para, né? Glória a Deus. Ontem estávamos lá em Cork, fazendo handover, o pastor Gabriel para a Bruna da igreja. Meus irmãos, mais de 100 pessoas na sala, não tinha onde caber mais pessoas. Glória a Deus por isso, foi extraordinário. Deus é muito bom e eu creio que não será diferente nessa manhã. Amém? Antes de nós orarmos, se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Provérbios. Vamos falar sobre Provérbios hoje, sabedoria, viu? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Creio que todos nós conhecemos esse versículo. Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos, Senhor Deus, na sua casa, estarmos em família, reunidos como igreja, e agora temos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, de fato agora, Senhor Deus, abra o nosso entendimento, nos trazendo revelação, iluminação e o perfeito conhecimento da tua palavra e do Senhor, que nós possamos entender a sua vontade a partir da exposição da tua palavra, e que possamos sairmos daqui, Senhor Deus, todos alinhados, Pai, com o nosso coração no lugar certo, Senhor Deus, com o nosso coração completamente rendido diante do Senhor. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento nas tuas mãos, Pai, e eu oro, Senhor Deus, para que nessa manhã o inimigo não encontre oportunidade, Senhor Deus, nos nossos corações, mas que o Senhor os torne um solo fértil, onde a tua palavra, Senhor Deus, ela seja semeada e ela venha frutificar para a glória do Senhor. É o que eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu preguei essa palavra domingo passado no culto em inglês, desafio, viu? E entendi de Deus de compartilhar conosco nessa manhã, no dia de hoje. Pastor Fábio, ele tem pregado nos últimos 2 finais de semana, ele pregou primeiramente sobre Jerusalém, sobre discernirmos os tempos, o tempo que estamos vivendo como humanidade, como povo de Deus, nessa era do agora. E na semana passada ele ministrou sobre as 10 virgens, sobre nós mantermos o nosso coração perseverante no Senhor, enchendo ali a nossa botija de óleo, de azeite, da presença de Deus. E eu creio que essa palavra ela complementa, ela acrescenta para aquilo que o nosso pastor tem pregado. E por mais que seja um texto talvez conhecido de todos, talvez a aplicação, talvez o que eu tenho para compartilhar com você nessa manhã seja algo simples, mas muitas vezes nós, por queremos buscar coisas complexas demais, desviamos daquilo que é simples, sim ou não? Desviamos daquilo que é elementar. Muito difícil você ver um adulto na rua tropeçar numa rocha. A verdade é que o que é adulto tropeçando na rua já é algo muito engraçado, sim ou não? Mas muitas vezes nós caímos numa pequena pedrinha. Então muitas vezes o que nos faz cair, desviar ou nos perdermos em algum momento não é muitas vezes as coisas grandes demais, mas as coisas simples, elementares. E eu acho que tão importante quanto esquecemos de muitas coisas, porque nós como cristãos sabemos o nosso passado, o lugar que nós já saímos, de onde nós viemos e o que o Senhor já fez por nós, temos uma pressa de nos esquecermos de algumas coisas. Mas tão importante quanto esquecer é lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós, lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz, lembrarmos para onde o Senhor está nos convidando e para onde Ele está nos levando, porque esse é um lugar seguro para nós, sim ou não? Está aqui junto comigo? Amém? Então hoje eu queria compartilhar algo com vocês que o Senhor tem ministrado no meu coração e me lembrado nesses últimos dias. Eu quero ser um pouco vulnerável com você e eu quero falar sobre a importância de guardarmos o nosso coração. Recentemente, como vocês já sabem, eu não quero ficar preso nessa parte. Recentemente, eu e a minha família, a gente viveu uma estação de muitas mudanças. Como eu disse em outra ocasião, só no ano passado nós mudamos 4 vezes de país. É muita coisa, sim ou não? Vamos da Austrália para a Itália, Itália, Espanha, Espanha para a Irlanda, e que o Senhor nos conserve aqui por um tempo. Mas não foram apenas mudanças externas de lugares, países ou casas, mas havia muita coisa acontecendo de dentro para fora, sim ou não?
também Deus estava mudando a gente de estação, mudando a gente de tempo, mudando e trabalhando dentro de nós. Foi uma grande mudança externa, mas a mudança interna ela era ainda maior. O nosso desejo como família, o nosso desejo como pastores, não apenas pela função que temos, mas pela incumbência, responsabilidade e temor que temos pelo Senhor, é de fato seguir a Deus em tudo que Ele diz e nos direciona. Mas quantos concordam comigo que fazer isso exige muita fé? Sim ou não? Confiança, obediência. Isso exige permitir que Deus trabalhe dentro de nós. Em cada mudança que nós vivemos no ano passado, Deus estava trabalhando em algumas áreas de nossas vidas, áreas específicas que precisavam ser tratadas, transformadas e alinhadas com Ele. E esse processo, ele é difícil, ele não é fácil. Quantos concordam comigo? De alguma maneira, ele é doloroso, mas ele é completamente necessário para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Esse processo, que nós passamos muitas vezes com Deus, é Deus nos limpando, nos purificando, nos libertando, é Deus nos levando à maturidade, à santidade, e todos nós nessa sala precisamos disso. Quantos concordam comigo? Mas eu preciso ser sincero, nesse exato momento agora, eu estou no meio de um desses processos novamente. Eu posso claramente ver Deus permitindo algumas provações na minha vida, algumas pressões. Tem alguém que já passou aqui por pressão quando Deus está tratando você? Ou só eu? Podia ser só eu, Todo mundo queria dizer, podia ser só você. Pressões, um pouco de caos controlado por Deus, mas eu sei que o único objetivo de Deus com isso é me colocar mais perto dEle, me render a algumas áreas da minha vida que ainda precisam ser rendidas, depender mais dEle, e também alinhar o meu caminho com o que Ele está fazendo em mim, na minha família, e com o chamado que Ele tem dado para nós. Mas eu também confesso que em dias como esse, eu me senti um pouco cansado, um pouco esgotado e um pouco fraco. E como pastor ou como um cristão, eu sei que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, sim ou não? Mas eu sou humano, sim ou não? E como humano, eu não vou esconder de vocês, permiti que de fato, por alguns momentos, as minhas emoções falassem mais altos dessa vez. Eu entrei em um lugar de conflito interno, onde as minhas emoções, os meus desejos, os meus pensamentos, eles lutavam contra a minha fé, contra a minha crença, contra as minhas verdades, contra as minhas convicções em Deus. Testemunhos de vezes em que Deus foi fiel e me socorreu tantas vezes. Confesso que por alguns dias eu permiti de novo que meus pensamentos me governassem. Eu me vi preocupado, ansioso, fazendo planos, sentindo cansaço para orar, para ler a minha Bíblia, questionando algumas das minhas decisões. E eu estava sentindo todas essas coisas por dentro, enquanto eu pregava, enquanto eu ministrava, enquanto eu trabalhava e vivia uma vida, entre aspas, cristã. Sim ou não? O fato de eu ser pastor não quer dizer que eu sou melhor do que vocês ou estou pré-santificado, sim ou não? Mas como eu disse antes, eu já passei por estações onde eu sabia que Deus estava me esticando, mas dessa vez foi diferente. Eu não sei se por causa de muita mudança, muito dinamismo, muitas coisas, eu fiquei tentando controlar todas as coisas externas, mas aqui dentro eu não dei a devida atenção para colocar as coisas no lugar. E meu irmão, você pode até adiar algumas coisas, mas o boleto sempre vence. E ele sempre chega. É ou não é? E eu acredito que não seja errado, isso não é uma pregação sobre mim, você vai entender onde eu quero chegar. Eu acredito que não seja errado ou ruim ter momentos assim, mas há um problema se isso se torna uma rotina, algo normal, ou se nos afasta completamente de Deus. Mas por alguns dias ou momentos, eu acho que é importante nós prestarmos atenção ao que está acontecendo dentro de nós, nas nossas mentes, nos nossos corações, e colocar tudo no lugar certo novamente. Eu lembro que eu estava no carro e eu orei a Deus dizendo: Senhor, me perdoa, mas eu estou permitindo que minhas emoções falem mais alto que o Senhor. Eu estou alimentando as mentiras que a minha mente está me contando. Por favor, me ajuda. Caso contrário, eu posso tomar decisões que eu sei que são erradas. Isso não são decisões de pecado, não. Às vezes pode ser pequenas decisões que nos comprometem naquilo que Deus está nos comissionando ou pedindo para nós. Sim ou não? Traz-me de volta ao centro, por favor, me ajuda. E naquele momento eu ouvi, de fato, o Senhor respondendo. Os maiores encontros que eu tenho com o Senhor muitas vezes é quando eu estou dirigindo. E aqui você dirige pra caramba, né? Para ir de um lugar ao outro é 30 minutos. Eu vi o Senhor falando: Jonathan, guarde o seu coração. Fique ainda mais perto, confie, busque-me com mais intensidade do que antes. Eu estou com você. E naquele momento eu entendi, eu não estava guardando o meu coração. Eu entendi, eu estou enfrentando o momento do trabalhar de Deus em minha vida. Ele está sempre comigo, Ele nunca me decepcionou. Não vai ser agora que Ele vai decepcionar, sim ou não? Sim ou não?
Eu preciso estar ainda mais perto de Deus, não porque o resultado depende disso, mas porque eu preciso de Deus. A minha vida depende dele, e sem ele eu só encontrei destruição, perversidade e caminhos egoístas que me levaram a uma vida enganosa. Sem Deus eu nem sabia o que realmente eu queria. Todas as minhas decisões que eu tomei no passado deram no mesmo lugar, um lugar de morte. Eu sei que agora eu posso soar um pouco dramático, sim ou não? Mas é isso que acontece quando nós permitimos processar as coisas sem Deus. É muito fácil se desviar de Deus para dentro dos nossos próprios corações e raciocínios, sim ou não? Ou eu sou o único aqui? Sim? Não? Esse texto que nós lemos é um dos provérbios do rei Salomão, o homem mais sábio que já viveu, que recebeu sua sabedoria diretamente de Deus. O versículo está dentro de um grupo, de uma instrução de um pai. Ele se coloca no lugar de um pai, como ali o conselheiro, alguém que ama os seus discípulos, para os seus filhos, os discípulos, para encorajá-los a buscar sabedoria. Todos nós, quando queremos crescer em sabedoria, corremos a qual livro? Provérbios, sim ou não? Queremos ser mais inteligentes, tomarmos boas decisões, prosperarmos na vida, irmos bem em todos os nossos caminhos. Então ele escreve esse livro para levar os seus discípulos a esse lugar, a importância da sabedoria, mas ele enfatiza esse versículo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Acima de tudo que é bom buscar, seguir e obedecer, segundo a vontade de Deus, a coisa mais importante é guardar o seu coração. Porque tudo o que mais acontece do lado de fora, ou tudo que acontece do lado de fora, começa com o que acontece do lado de dentro. E antes de eu explicar esse versículo, eu acho esse conselho de Salomão tão necessário nos dias de hoje. Porque tendemos a buscar e investir tempo e esforço nas nossas conquistas, nos nossos objetivos, nas nossas necessidades, mas não protegemos quem nós somos. Tendemos a passar horas em um trabalho, horas em uma sala de aula, mas às vezes 10 a 15 minutos na presença de Deus, abrindo nosso coração, sendo confrontado por Deus, tendo as nossas mentes renovadas por Ele, parece demais, sim ou não? 20 minutos lendo a Bíblia para conhecer a vontade do nosso Deus e as instruções dEle para vivermos bem e glorificarmos o Salvador das nossas vidas, muitas vezes não cabe na nossa agenda. Processar o que está dentro de nós e entregar tudo a Deus, nossas preocupações, nossos sentimentos, nossas dúvidas, nossas lutas, parecem não ser importantes muitas vezes. Encher as nossas mentes com o conhecimento de Deus, a sua obra de salvação através de Cristo Jesus, conhecer o coração do nosso Redentor e tudo que está disponível para nós, é sufocado pela nossa lista de milagres e provisões que queremos de Deus. Não é errado pedir coisas para Deus, quero deixar isso muito claro. Eu só estou dizendo que às vezes estamos mais preocupados com isso do que tê-lo e sermos transformados por Ele, que é a nossa real necessidade, sim ou não? Quando Salomão ele fala de coração, agora eu quero trazer essa definição para você. Não é o coração que talvez nós hoje definimos como o amor apenas, mas naquele contexto, para os hebreus, coração ele era muito mais profundo, ele significava o centro do controle de nossa vida. Ou seja, o coração nesse texto significa a nossa vida interior, o lugar onde concentramos a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos afetos, as nossas vontades, as nossas decisões partem do coração. A nossa bússola moral, a nossa ética moral de vivemos em sociedade, tudo isso é definido pelo nosso coração. Então, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas inclinações internas, o nosso eu interior. E quando ele fala de guardar, essa prática, nessa palavra dentro do contexto dos hebreus, significa vigiar cuidadosamente, proteger como uma fortaleza, manter sob vigilância e preservar do perigo. Então o que Salomão está dizendo é para protegermos o nosso coração como uma cidade guardada sob ameaça, porque do nosso interior, do nosso eu interior, procede tudo que nós fazemos. As fontes da nossa vida estão no nosso interior. Nossa origem está no nosso interior, sim ou não? Então, quão importante é o nosso interior e cuidarmos do nosso coração? Muito? Sim ou não? Me ajuda. Se você me ajudar e responder junto comigo, vai ser só 2 horas de pregação. Senão, eu vou ter que... Olha, a gente já falou, acelere então, pastor. O
nosso coração é a fonte das nossas decisões, direção, comportamento e resposta a Deus. Nós vivemos de dentro para fora. Nós precisamos ter essa consciência, amém? Nós precisamos guardar o nosso coração de duas coisas, ou de duas categorias maiores. A primeira é das influências externas. Nós precisamos guardar o nosso coração das vozes que muitas vezes tentam falar na nossa vida mais do que a própria voz de Deus, sim ou não? Precisamos guardar o nosso coração das pessoas que muitas vezes querem dizer quem nós somos, o que nós devemos fazer. Nós devemos guardar o nosso coração, porque muitas vezes basta uma palavra de alguém, colocada de maneira pejorativa, nós deixamos que entre no nosso coração e aquilo nos define, sim ou não? Nós precisamos guardar o nosso coração da cultura, ainda mais nos dias de hoje. A cultura quer pressionar a sua agenda, que é contra os valores e os princípios de Deus. E se nós não estivermos num lugar seguro, guardando o nosso coração, nós podemos sutilmente sermos levados para esse lugar. Precisamos guardar o nosso coração das tentações, das mentiras, mas também, a outra categoria, nós precisamos guardar o nosso coração da corrupção interna, que são os nossos desejos pecaminosos, o nosso auto-engano e os afetos desordenados que nós temos. Porque nós precisamos ter a consciência de que, por causa do pecado original, meus irmãos, todos nós somos caídos, somos falhos por dentro, sim ou não? Se não guardamos os nossos corações, nós permitimos que os nossos sentimentos muitas vezes assumam um controle da nossa vida, sim ou não? Quem aqui já se deixou levar pelos seus sentimentos? Poxa, achei que era só eu. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando aqui todo domingo, mesmo fazendo seu devocional todos os dias, faz sentido, sim ou não? Se não guardamos o coração, os desejos carnais, internos, distorcem a verdade do Senhor. O nosso eu torna-se o nosso ponto de referência, o nosso ego, a nossa vontade. Se não guardamos o nosso coração, tendemos aos poucos nos afastar de Deus. Quão importante é guardarmos o nosso coração. Basicamente, Salomão está dizendo: acima de qualquer outra coisa na sua vida, proteja diligentemente o seu interior, porque ele determina toda a direção da sua vida diante de Deus. Portanto, guardar o coração é uma ação que nós devemos fazer. É nossa responsabilidade. Ele está dando essa instrução ali para os seus discípulos: proteger os nossos corações. Mas qual é a base da nossa guarda? Por que precisamos guardar o nosso coração com sabedoria? Que essa é a instrução de Salomão. Quando precisamos, como eu falei, crescer em Deus, ou queremos buscar mais conhecimento, recorremos à sabedoria. Então a sabedoria é algo importante, sim ou não? Mas o que é sabedoria? Que Salomão vai falar nesse mesmo capítulo: busque a todo custo, meu filho, para que a partir desse lugar você preserve o seu coração, você saiba como guardar o seu coração. Sabedoria é a capacidade de discernir e escolher o que leva à vida e o que é o certo. Mas quem sabe o que é realmente certo e quem aponta de fato para a vida? Deus, sim ou não? Então sabedoria é a capacidade dada por Deus, não é a inteligência humana. A sabedoria é a capacidade dada por Deus de ver a vida pela perspectiva dele e viver de acordo com isso, alinhado com Deus. No capítulo 1 de Provérbios, versículo 7, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da... O temor significa reverência, submissão. Eu quero só pincelar aqui para nós chegarmos no cerne da nossa mensagem. O temor significa reverência, submissão, reconhecer Deus como autoridade suprema em nossas vidas. A sabedoria de fato começa quando Deus se torna o ponto de referência da nossa vida. O fundamento da sabedoria é o temor, a honra, como eu falei, a submissão e o zelo. Submissão é o entendimento de que Deus é o nosso Senhor e sabe o que é melhor para nós. Confiamos em Deus, portanto nos submetemos. Zelo é a nossa devoção e amor por Deus, partindo do entendimento do quanto Ele é bom e o quanto Ele nos ama. Então o conhecimento de Deus e o viver de acordo com esse conhecimento é o que nos liberta, nos transforma, nos protege e nos capacita a viver segundo a vontade de Deus, amém? As palavras de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus são o coração de Deus para nós. Elas são a fonte de vida, saúde, paz, alegria, pureza, santidade, liberdade, salvação, verdade, justiça. Isso é lindo, sim ou não? Só de falar isso, nosso coração já sente de alegria, é ou não é? Salomão sabia disso, sim ou não? Me ajuda que eu tenho só 40 segundos para terminar, eu nem na metade cheguei.
Salomão sabia disso, mas o homem que ensinou sobre guardar o coração não foi capaz de fazê-lo no final de sua vida. A Bíblia vai dizer lá no livro de 1 Reis capítulo 11, a partir do versículo 4, que à medida que Salomão envelhecia, suas mulheres lhe desviaram o coração para outros deuses, e o seu coração não era mais totalmente devoto ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, o seu pai. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, não seguiu completamente o Senhor, como fizera Davi, o seu pai. O homem que falava sobre guardar o coração e deu a maior instrução para nós, ele não conseguiu ser aquilo que ele mesmo ministrava, aquilo que ele mesmo ensinava. Através de Salomão, que não guardou o seu coração, o reino de Israel foi dividido. E enfim, depois você pode ler toda a história do povo de Deus. Salomão não guardou o seu coração, mas se deixou ser influenciado, mesmo sabendo a palavra e a vontade de Deus. Se não guardarmos o nosso coração, podemos fazer o mesmo. Tantas vezes paramos processos que Deus está fazendo em nossas vidas porque permitimos outras vozes, sentimentos ou interrupções falarem mais alto em vez da voz de Deus. Essa história de Salomão nos mostra que é nossa responsabilidade proteger o nosso coração, mas nós precisamos entender que por causa do pecado original, a nossa natureza é pecaminosa, sim ou não? Sem Deus, o nosso coração, ele é um coração de pedra, um coração enganoso, como Jeremias diz. Mesmo com todas as coisas que Deus deu ao seu povo para viver de acordo com a sua vontade e encontrar vida, a natureza deles estava perdida. Eles precisavam de um novo coração, um coração completamente puro. Se estávamos amaldiçoados por dentro, precisávamos de uma cura vinda de dentro, sim ou não? Sim ou não? É por isso então que Deus nos enviou Jesus. Jesus, ele morreu na cruz para eliminar a maldição em nós que nos impedia de viver plenamente com Deus e para Deus. O pecado que destruiu a nossa natureza nos colocou em uma prisão onde, mesmo quando tentávamos muito fazer o que é certo, o que Deus quer que façamos, nós caímos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero dentro de Paulo milita, e dentro de mim e de você, uma vez que estamos no Senhor, milita uma briga, um conflito interno constante do espírito e da carne, hoje com o Senhor. A partir desse relacionamento guardamos o nosso coração. Mas imagina antes, quando não tinha o Espírito Santo, quão mais difícil era, sim ou não? Por isso somos gratos a Deus por hoje termos acesso a Jesus e recebemos um novo coração. Jesus na cruz do Calvário pagou a nossa dívida, Ele nos libertou dessa prisão e nos deu uma nova natureza. Ele nos limpou, Ele nos justificou diante de Deus e colocou o seu Espírito em nós. Se você está aqui nessa manhã e você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pela fé você recebeu um novo nascimento, você recebeu uma nova natureza em Jesus, um novo coração, mas o pecado ainda tenta operar em nós, sim ou não? Por causa do velho homem que ainda habita dentro de nós. Por isso que nós temos esse conflito, como eu disse, do Espírito nos levando para a santidade e a nossa carne que nos faz viver por nossas próprias vontades, paixões, sentimentos, o que sem Deus é completamente destrutivo. Então, onde os nossos pecados nos levavam à morte, agora em Jesus, pela fé, nós temos vida. A nossa vida inteira, a parte final do versículo diz, a nossa vida inteira depende do que está em nosso coração, ou seja, na nossa mente, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Mas agora, como eu disse, graças ao Senhor, mediante a fé em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós. E por isso nós devemos guardar o nosso coração. Guardar o coração não é tentar vigiar e limpar um coração sujo. Mas em Jesus nós recebemos um transplante quando nos entregamos a Ele. Ele nos deu o seu próprio Espírito e compartilhou conosco o seu coração, sim ou não? Guardar o coração agora, então, não é um esforço humano para não pecar, mas é a nossa rendição diária ao Espírito que já habita em nós. Nós não devemos guardar o coração para ser de Deus, mas nós guardamos o nosso coração porque nós já somos dele, sim ou não? Está aqui junto comigo? A disciplina nos leva à presença de Deus, mas somente a presença de Deus de fato nos transforma. Você vai entender por que eu estou falando isso. Salomão, quando olhamos para Salomão, o mestre da sabedoria, e vemos que ele falhou. Mas Salomão, naquele contexto, nesse texto, era apenas um sinal que apontava para alguém maior.
Enquanto o coração de Salomão se desviou por causa de suas paixões, o Senhor Jesus, a própria sabedoria encarnada de Deus, estava em um jardim, você conhece Jesus, no Getsêmani, sob uma pressão que nenhum de nós jamais conheceremos. Naquele momento, Jesus, quando ele está angustiado, talvez sofrendo com a maior pressão que ele podia sentir, sabendo que daqui a pouco ele beberia de um cálice ao qual nós não podemos, ele entregaria a sua vida para a remissão do pecado de toda a humanidade. Jesus experienciaria um momento ao qual ele estaria distante do Pai, distante da presença de Deus, para que pudesse sofrer a ira de Deus por causa do meu e do seu pecado, por aquilo que nós acumulamos ao longo da história, num momento de maior pressão, que talvez Jesus podia ceder à tentação. Jesus, obviamente, por ser o Filho de Deus, por ser cheio da presença de Deus e constantemente ser um com o Pai, ele guardou o seu coração. E porque Jesus guardou o seu coração e permaneceu, e foi até o final, hoje nós temos esse caminho de guardar o nosso coração e também temos vida no Senhor. Também temos saúde no Senhor e não sermos sucumbidos pelas pressões, pelos sentimentos, pelas aflições, pelas preocupações e pelo pecado que muitas vezes tenta nos dominar. Isso é maravilhoso, sim ou não? Jesus naquele momento foi totalmente rendido ao Pai. Por que eu estou falando sobre isso? Que Salomão fala, buscai sabedoria. Como eu disse, Jesus, a verdadeira sabedoria de Deus é revelada em Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 vai chamar, ele vai dizer que Jesus é chamado de a sabedoria de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Ou seja, buscar sabedoria para guardar o nosso coração, estarmos no lugar seguro e temos de fato vida. Buscar sabedoria é buscar a Cristo. Crescer em sabedoria é tornar-se semelhante a Cristo. Sabedoria, portanto, não é algo que você apenas aprende, mas é alguém com quem você caminha. Faz sentido, sim ou não? Isso muda tudo, porque guardar o seu coração, então, não é mais apenas sobre disciplina, mas é sobre relacionamento. Você não guarda o seu coração se esforçando mais, você guarda o seu coração ficando mais perto de Jesus. Você não se protege de vozes, de cultura, sentimentos, tentações, mentiras do diabo, preocupações excessivas, impulsos pecaminosos, simplesmente sabendo o que fazer, mas se rendendo a Cristo. Faz sentido aqui? Sim ou não? Todas essas coisas que eu falei, elas nos levam, muitas vezes, vozes, cultura, pressões, sentimentos, muitas vezes nos levam a um lugar de condenação, a um lugar de culpa, de falta de merecimento, de inferioridade. E é por isso que nós devemos guardar o nosso coração e nos submeter a Jesus e permitir que Ele de fato nos renove. Porque por mais que nós venhamos a nos condenar muitas vezes no lugar de com propriedade ter a oportunidade de fazer isso, o Senhor nos ofereceu perdão. O Senhor nos ofereceu uma nova história. O Senhor nos ofereceu uma nova chance. O Senhor nos ofereceu a oportunidade de transformar tudo aquilo que nos aprisiona em verdadeira liberdade. E nele nós encontramos toda a vida que nós precisamos. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Por que eu estou falando isso? Essa semana eu ouvi uma frase que tem muitas vezes você escuta algo que talvez você já sabe, mas quando chega num momento oportuno, parece que aquela frase ou aquela verdade, ela se revela de uma maneira diferente, sim ou não? Essa semana eu ouvi uma frase num livro que eu estava ouvindo, eu li uma frase que eu estava lendo no livro, não tinha como eu ouvir. Eu li num livro, essa frase eu achei muito importante e eu queria trazer ela para nós, que é: nós devemos pregar o evangelho para nós mesmos constantemente, porque a nossa maior audiência é o nosso coração. Faz sentido? Guardar o nosso coração exige sim a nossa responsabilidade, a nossa disciplina de colocarmos travas e limites naquilo que quer de fato entrar no nosso coração. Preservamos e guardamos, mas a fonte de preservação é a palavra de Deus, é a oração, é a revelação do Senhor, é a ajuda do Espírito Santo que renova, instrui, intercede, nos guarda e nos revela a vontade de Deus. Mas a base de tudo isso, de toda essa disciplina, é o nosso coração completamente rendido à pessoa de Jesus Cristo. Sim ou não? Precisamos constantemente encher o nosso coração de Jesus, protegemos e guardamos nos submetendo a Cristo. Vai fazer sentido para você agora,
porque eu termino voltando à minha história que eu contei no início. A verdade é que nesse momento de frustração ou de conflito que eu estava passando, é que por um instante eu parei de guardar o meu coração. Eu não me distraí. Não foi que eu apenas me distraí por um instante. Eu parei de guardar o meu coração. Eu estava sem perceber, e eu estou sendo muito vulnerável com você, me afastando do Senhor Jesus dentro de um contexto que aponta para Ele, sim ou não? Eu não sei se você aqui tem um professor de matemática, por favor, não me corrija. Não sou o pastor Fábio que vem aqui e dá aquela aula toda, que ele é mestre, né? Eu estou tentando modelá-lo, aprender com ele. Não sei se é uma teoria na matemática, mas eu aprendi isso na escola, que muitas vezes existem duas linhas, né, retas paralelas, que elas estão indo juntas, elas vão para juntos sempre, para sempre infinito. Mas basta um grau de desvio, um único grau, para elas se distanciarem, tipo assim, quilômetros, ou nunca mais se cruzarem, ou nunca mais se aproximarem. Faz sentido isso que eu estou falando, sim ou não? Um grau. Só que talvez um grau hoje não faz diferença nenhuma, sim ou não? Se você pega um nível, bota aqui nesse púlpito aqui, coloca um nível, aí a bolinha não está bem no nível ali, quem é arquiteto, engenheiro aqui, talvez trabalhe na obra, vai entender o que eu estou falando melhor. A bolinha às vezes está um pouquinho fora do centro, você fala, olho nu é imperceptível, passa, é ou não é? Eu tiro no reboco depois na massa, brincadeira. É ou não é? Só que esse 1 grau hoje pode fazer muita diferença amanhã. Salomão não se desviou da noite para o dia, foi 1 grau, ao pouquinho, ao pouquinho. Nós não caímos da noite para o dia, é de pouquinho a pouquinho. Mesmo estando na igreja, mesmo estando aqui pregando a palavra, mesmo aqui aprendendo. Quantos pastores no final do seu ministério, nem chegou ao final do seu ministério, muitas vezes caíram do púlpito, sim ou não? Quantos líderes perderam a sua posição porque em algum momento não guardaram o seu coração? Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Se o louvor quiser subir para me acompanhar. Mas graças ao Espírito Santo que nos incomoda e nos traz de volta para o eixo, gerando em nós aquele desespero santo. Eu não sei você, mas eu percebo claramente o Espírito Santo quando eu estou me desviando. Quando eu falo desviar, não é ir para o pecado, mas quando eu estou deixando de fazer aquilo que a minha alma anseia, que é estar cada vez mais perto de Jesus. Ou quando por um dia você acorda sem fazer aquele seu devocional que você sabe que é o seu alimento que você mais precisa no dia. Eu não sei se acontece com você, talvez à tarde ou à noite. Veio como se fosse o Espírito Santo, não te acusando, mas te lembrando, falando, ei, Jonathan, hoje você não passou aquele tempo comigo, você deveria. Sim ou não? Alguém já sentiu isso? Ou quando você está meio que deixando com que algumas coisas entrem no seu coração, o Espírito Santo já alerta e fala, não vai por esse caminho, não vai para esse lugar, volta para o centro, volta para mim, eu estou aqui junto com você. Não se consome com as preocupações do dia a dia, não. Olha para mim, eu estou com você, segura a minha mão. Graças a Deus porque temos o Espírito Santo, sim ou não? Graças a Deus porque nós entendemos aquilo que o Senhor fez por nós. E talvez te contando um pouco dessa minha história hoje, algo tão simples que aprendemos da parte de Deus, talvez hoje para você não seja mais sobre informação, mas seja sobre voltar ao centro. Sim ou não? Esse versículo termina dizendo que esse provérbio termina dizendo que do nosso coração procedem as fontes da vida. Mas o próprio Jesus disse em João capítulo 7, versículo 38, que quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Guardar o coração é garantir que nada bloqueie o fluir de Jesus através de você. Talvez se as águas hoje estão paradas aí dentro, se o cansaço ou as pressões te dominaram, como talvez tenha me dominado alguns dias atrás, não é de mais regras que nós precisamos. Nós precisamos voltar para a fonte que é Jesus. Eu entendi de fato do Senhor de compartilhar isso com você, porque certamente eu acho que eu não sou o único aqui nesse lugar, sim ou não? E se você está nesse lugar parecido com o meu, existem 2 convites da parte do Senhor. Se você está aqui e fala, pastor, eu estou bem, eu estou guardando no meu coração, meu encorajamento é que hoje você permaneça, continue, você agradeça ao Senhor, agradeça ao Espírito Santo por te manter nesse lugar, que você lembre todos os dias do que o Senhor Jesus tem feito por você, para que você não se desvie disso, porque todos nós carecemos do Senhor, porque Ele é de fato a nossa vida. Jesus, Ele não é apenas o caminho e a verdade, Ele é sim o único caminho a ser seguido, a única verdade que nos ensina como devemos fazer, mas Ele é a nossa vida. Nós não encontraremos vida em nenhum outro lugar. Fora de Jesus viveremos ansiosos,
viveremos pressionados, viveremos confundidos, viveremos perdidos. E ainda que você seja o homem mais sábio da sua geração, como Salomão foi, se não tiver Jesus na sua vida, você tem uma grande chance de se perder. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Por isso que eu queria te encorajar e te convidar a ficar de pé nessa manhã.